Graças a Deus, boa paz esteja com os irmãos e todos aqueles que nos assistem em casa com essa live. Eu quero agradecer a Deus por esse dia, por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado, por mais que o mundo está tenebroso, nós vemos a população do mundo, irmão, tenebrosa, assustada com os acontecimentos. As notícias do jornal são desanimadoras, assustadoras, tem assustado muita gente. Mas nós devemos agradecer a Deus por mais um dia de vida, a qual nós estamos aqui, estamos bem, de saúde, graças a Deus. Então eu creio também que no seu lar, na sua casa, está tudo bem. Então eu louvo ao Senhor por isso. E como todo o movimento evangélico cristão, é a pedido da liderança das igrejas evangélicas e também do nosso presidente, pediu para que hoje fizesse um dia de oração e jejum pelo Brasil. Então hoje eu creio que acho que 90% dos cristãos, a não ser aqueles que tem um problema de saúde, está em jejum e oração orando pelo Brasil, porque tem muita gente assustada e muita gente vai sofrer. Nós temos que olhar os dois lados da moeda. Nós compreendemos o que o ministro da Saúde diz, mas também compreendemos a preocupação do presidente com a economia, porque muitas pessoas vão sofrer, principalmente os pobres, aqueles mais necessitados, irão sofrer. Então vamos levantar um clamor, nós já estamos orando, sei que você já orou na sua casa, você já apresentou essa consagração a Deus, esse jejum. Então vamos nesse momento, eu convido você aí no seu lar, você que nos assiste, a orar conosco. Vamos dirigir uma oração a Deus. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, eu louvo ao Senhor por esse dia, Senhor. Apresentei-me em tuas mãos, Senhor, a tua igreja na terra, aonde, meu Deus, tem uma igreja, Senhor, onde tem ali um povo que invoca o teu nome, que se prostra perante o Senhor em oração, crendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Todo-Poderoso. Senhor, estende as tuas mãos e vem abençoa as famílias, abençoa, meu Deus, aqueles que trabalham na área da saúde, Senhor, os médicos, os enfermeiros, Senhor, lidando com esta causa. Ó, meu Deus, esses valentes, Senhor, estas pessoas que têm ali trabalhado, Senhor, na área da saúde, alcança eles, protege eles, ó Pai. Dai a tua proteção, Senhor, a todos os enfermeiros, médicos, Senhor. Estende as tuas mãos, protege este povo que com tanto amor, dedicado na tua profissão, Senhor, trabalhando, Senhor. Ó Deus, ali para tentar salvar a vida. Deus, coloque a tua palavra no coração dos médicos, Senhor, uma palavra de conforto, dos enfermeiros, para que eles venham transmitir tranquilidade, Senhor, àqueles que estão enfermos. Pai, abençoa o presidente, Senhor, do Brasil. Senhor, ele carrega, Senhor, todas as responsabilidades nas costas. Tem aqueles que oram por ele, mas também tem aqueles que criticam. Tem aqueles que querem o derrubar, Senhor. Tem aqueles, ó Deus, que sonham com a tragédia para se vangloriar. Mas olha, Senhor, para esta nação, para este povo, uma nação pobre, Senhor. Olha para o nosso país. Estende as tuas mãos sobre o Brasil, Senhor. Estende as tuas mãos, Senhor, sobre os moradores desta terra, dos rincões, aqueles, ó Pai, que não moram em uma casa aconchegante, Senhor, mas moram até mesmo em um lugar, Senhor, onde não tem um saneamento básico.
Senhor, quantas famílias não moram numa favela? Senhor, alcança eles com a tua misericórdia, abraça esse povo, Senhor. Deus, o presidente, Senhor, dai a ele sabedoria, dai a ele graça. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos toda esta força do mal, Senhor. Este vírus, esta epidemia que tem assustado muita gente, Senhor. Estende as tuas mãos sobre o meu lar, sobre o lar dos teus filhos, sobre os lares brasileiros, dai tua proteção, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Hoje é o dia 5 de abril, né? 5 de abril. E nós começamos um trimestre. É uma pena que a igreja está vazia para que juntos nós aprendemos a palavra de Deus. Mas nós estamos fazendo essa live e aqueles que nos assistem em casa, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te enriquecer espiritualmente. Então, esse trimestre que se inicia hoje, nós iremos estudar a igreja eleita. A igreja eleita é redimido pelo sangue de Cristo e selado com o Espírito Santo da promessa. Então, esse trimestre nós vamos estudar sobre a igreja eleita, que é a igreja de Éfeso. Então, nós vamos estudar esse trimestre. E nós vamos ver a importância que nós somos um povo que fomos eleitos por Deus. A igreja de Cristo aqui na terra é eleita por Deus. O Senhor elegeu a igreja. O Senhor elegeu a igreja. Então a igreja é eleita. Assim nós vemos assim, amado, como há um processo aqui no Brasil de eleição, onde vai se eleger alguém. Então esse ano nós vamos eleger prefeito e vereador. E em 2022 nós vamos eleger presidente, governadores, deputados, senadores. Então há uma eleição. Então na eleição é nós que vamos eleger. É nós que vamos dar o nosso voto para alguém. Mas o que nós vamos estudar esse trimestre, aqui está dizendo aqui o tema da lição desse trimestre. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da verdade. Então Jesus nos elegeu, foi Ele que nos elegeu para ser o seu povo aqui na terra. Jesus nos elegeu para que nós, aqui na terra, somos o teu representante. Nós somos o representante de Deus aqui na terra. É como diz as Escrituras, que nós somos embaixadores de Cristo. Então nós somos embaixadores. Amém, amado? Então nós vamos estudar esse trimestre esse tema dessa lição. Então, amado, a primeira aula desse trimestre é a carta aos Efésios, a saudação ao destinatário. Então, a carta aos Efésios. Então, a igreja de Éfeso era uma igreja eleita, que foi elegida pelo Senhor para ser porta-voz da palavra de Deus. Então nós vemos aqui o texto áureo da lição, diz assim, Efésios 1:2. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e a do Senhor Jesus Cristo. Então esse é o texto áureo. A verdade prática diz assim, a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus
para a igreja de Cristo. Então, na verdade prática, aqui diz que a epístola, a igreja aos Efésios, revela o propósito de Deus para com a igreja de Cristo. Então, Deus tem um propósito para a tua igreja, para o teu povo. E nós iremos estudar isso hoje. O propósito de Deus para com o teu povo, para com a tua igreja. Porque, irmãos, a igreja de Cristo aqui na terra, são os representantes de Deus. Nós somos os porta-voz da mensagem de Deus. A igreja, nós que fazemos parte da igreja, irmão, não a igreja, instituição, quatro paredes, mas a igreja que somos nós. A igreja que somos nós. Onde a palavra de Deus nos diz que nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Então nós somos a igreja de Cristo. Nós, a igreja de Cristo. Então, Jesus, ele entregou isto para a tua igreja para que nós sejamos porta-voz da tua palavra. E a palavra de Cristo, a palavra de Deus, a palavra de Cristo, nós encontramos nesse livro sagrado, que é a Bíblia Sagrada. Então, para nós que somos cristãos, nós temos esse livro aqui, a Bíblia Sagrada, como a Constituição para nós que somos cristãos. Assim como cada nação tem uma Constituição. O Brasil tem a Constituição, o livro das leis que rege a nossa nação. Então tem uma Constituição. E todos advogados e juízes, eles vão julgar ou defender uma causa ou acusar sobre tudo aquilo que está escrito na Constituição do Brasil, o livro da Constituição do Brasil. Então, nós também podemos ir lá e comprar esse livro, para nós querer entender as normas da Constituição brasileira. Então, todos os advogados e juízes, delegados, eles vão delegar em cima de uma Constituição, uma lei. O presidente da República, quando ele toma posse, quando se troca de presidente, ele toma posse, ele tem que fazer um juramento que ele vai cumprir a Constituição do Brasil, como está naquele livro, seus parágrafos. Agora, nós que somos cristãos, este livro aqui, a Bíblia Sagrada, é o livro que constitui a lei de Deus para nós. As normas de Deus para nós. Então, esse livro, nós iremos estudar o livro de Efésios. O livro de Efésios, a carta de Paulo à igreja de Éfeso, ela faz parte da Bíblia, do canon. É um dos livros que contém aqui na Bíblia. Então, este livro aqui que está em minha mão, a Bíblia Sagrada, é a carta magna de Deus, a Constituição de Deus para a nossa vida. Amém? Amém. Então, nós cremos nisso. Então, esse livro sagrado diz que Deus, ele constituiu a nós para ser porta-voz da tua palavra aqui na terra. Eu quero dizer para os irmãos, assim como tem cidadão brasileiro que vira as costas para a Constituição brasileira, a Constituição, o livro lá, da Constituinte lá, que narra lá os deveres do povo brasileiro, da nação brasileira, dos ministros, daqueles que são as autoridades que são constituídas pelo voto. Muitos deles violam o livro da Constituição brasileira. E nós sabemos também que o Brasil é considerado um país cristão, mas nem todos obedecem esta carta, que é a Constituição de Deus, que dá os parâmetros para uma vida cristã. Então, nem todos obedecem. Então, no Brasil tem mais de 207 milhões de habitantes, mas existem milhares de brasileiros que diz que é cristão e vira as costas
para as regras que Deus determinou para o teu povo. Eles viram as costas. Assim como tem aqueles que desobedecem à Constituição brasileira, existem também muitos que se diz cristão e viola as normas desse livro sagrado para nós que somos cristãos. Então a Bíblia para nós que somos cristãos é um livro sagrado. Então hoje nós iremos estudar, começa esse trimestre, nós vamos estudar essa revista, né, da CPAD, e o tema que nós iremos estudar esse trimestre é a Igreja Eleita. Assim como a igreja de Éfeso foi eleita, a igreja aqui de Baté também foi eleita, a igreja, todas as igrejas, todos os ministérios que obedecem esta norma, ela é eleita para ser porta-voz da tua palavra. O que significa a palavra igreja? A igreja significa um ajuntamento, onde o povo se reúne para adorar a Deus, para ouvir a palavra de Deus. Mas nós vemos que o que aconteceu, esse vírus que está assolando o Brasil e o mundo. Então as autoridades constituintes aconselharam que não é para nós abrir a igreja e receber o povo. Mas nós louvamos a Deus por causa da tecnologia, onde nós podemos chegar nos lares daqueles que não podem vir à igreja. Amém? Então nós vamos fazer a leitura bíblica em classe, que manda aqui na revista. Depois nós estaremos louvando o Senhor com um cântico e dando prosseguimento na aula. Então a leitura bíblica em classe é Efésios capítulo 1, verso 1 e 2 e Atos 19, versos de 1 a 7. Então diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e a do Senhor Jesus Cristo. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhe: Recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos falar de Espírito Santo. Perguntou-lhe então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe Paulo a mão, veio sobre ele o Espírito Santo, e falava línguas e profetizava. E esse era todos uns 12 varões. Que coisa linda, maravilhosa. É o tema da nossa aula de hoje, a igreja de Éfeso, a igreja eleita. Então nós iremos louvar o Senhor aqui com um hino, que aqui a revista pede. Nós iremos louvar o hino primeiro, com chuva de graça. Uma das promessas de Deus para com a sua igreja. Nós cremos nisso, nós somos, podemos dizer assim, nós somos fundamentalistas e nós cremos na doutrina fundamental da Bíblia. Amém? Então o hino primeiro da harpa cristã chama Chuva de Graça. Então nós vamos louvar o Senhor com esse cântico e daremos prosseguimento na aula. Diz assim: Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar, Ele nos dá fortaleza
em paz, chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuva constante, chuva do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuva constante, chuva do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuva constante, chuva do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dai-lhe virtude e valor, dando os teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuva constante, chuva do Consolador. Graças a Deus. Vamos então aqui para a aula de hoje. Então, a primeira aula desse segundo trimestre, e uma aula bastante palpitante, que vai nos encher de graça. Então, eu creio que nesta aula os irmãos vão entender a importância de nós cristãos. Irmãos, só de nós pensar assim que nós somos o porta-voz da palavra de Deus é muito interessante. Nós vemos lá em Brasília, todo presidente tem lá o seu porta-voz, que vai falar com o jornalista. Então os jornalistas estão ali e cada um faz uma pergunta, e aquele é o porta-voz do presidente. Agora imagine você, eu e você, que fazemos parte da igreja, nós somos o porta-voz de Deus. Amém? Somos o porta-voz de Deus. Nós somos embaixadores de Deus. Imagina assim, cada país do mundo tem a sua embaixada aqui no Brasil. Tem a sua embaixada aqui no Brasil. O que o embaixador faz? O embaixador vai fazer negócio para o seu reino, o seu país, o seu governo. O embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, ele quer fazer negócio para o seu país, para que o teu país tenha lucro, fazer negócio. Assim o embaixador da China, o embaixador de qualquer país do mundo que está aqui no Brasil, que tem a sua embaixada, aquele embaixador ele vai tratar dos negócios do seu país e fazer negócio para que o seu país prospere. Agora, viramos o jogo. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. Então nós estamos aqui, nós temos que fazer negócio, falar do nosso reino, certo? Falar do nosso reino, fazer negócio para o nosso reino. Agora os irmãos observem bem, nós que somos cristãos, que somos embaixadores de Cristo, nós temos que fazer negócio para o nosso reino, para a nossa pátria celeste. E qual é o negócio que nós fazemos?
falar para as pessoas a grandeza do nosso reino, da nossa pátria que é celestial, que nós cremos. Certo? Então nós estamos aqui trabalhando, fazendo um negócio para nós falando de Jesus para a pessoa, para os perdidos, para os drogados, aqueles que estão caídos na sarjeta. É a tarefa da igreja. Somos embaixadores de Cristo, fazer negócio para o nosso reino, que é o céu. Amém? Então vamos lá, a introdução diz assim, amado, ó, a epístola aos Efésios é denominada a coroa das escrituras de Paulo, a coroa dos escritos de Paulo, e ainda é a rainha das epístolas. Nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelada por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Então, é 13 semanas que nós iremos estudar sobre a igreja de Éfeso. Então aqui, nós temos aqui na introdução que a epístola de Paulo à igreja de Éfeso, ela é denominada como a coroa das escrituras de Paulo. A coroa quer dizer assim, a coisa mais preciosa. E a rainha das epístolas. Nela o propósito eterno de Deus para com a igreja está revelada por meio de Jesus Cristo. Então, amado, na epístola aos Efésios, qual nós iremos estudar esses 3 meses, a 13 lição, e não só eu vou ser o professor, mas vai ter vários irmãos aqui, vários irmãos que irão lecionar nesse trimestre. Mas em todas as aulas, será falado só a respeito da igreja de Éfeso. Que é, irmão, algo tão glorioso que nós vamos ver aqui, o propósito de Deus para com a sua igreja. O propósito de Deus com a sua igreja. Então, amado, a igreja, só para os irmãos entenderem, a igreja de Cristo aqui na terra, que nós fazemos parte dela, a igreja ela é um ser vivo. A igreja não é simplesmente 4 paredes. A igreja é um ser vivo que ela caminha sobre a face da terra. A Bíblia diz que nós vamos estudar esse trimestre, nas outras aulas vai ter abordado este assunto, que Jesus é o cabeça da igreja e nós somos membros do seu corpo. Então a igreja ela caminha sobre a terra, ela anda sobre a terra. Eu quero dizer para os irmãos que a igreja de Cristo ela é mais poderosa do que um trem, amado, que vai ali sobre a linha. É o que está na linha, na linha do trem, o trem derruba. Eu quero dizer para os irmãos que a igreja de Cristo é mais poderosa. A igreja de Cristo na terra ela é mais poderosa do que uma bomba atômica, do que uma bomba nuclear. A igreja de Cristo é viva, ela caminha sobre a terra. Irmãos, existiram reis na terra que lutaram contra a igreja de Cristo. Muitos reis lutaram contra a igreja de Cristo. Nero, terrível imperador romano, que lutou contra a igreja de Cristo, mas não venceu a igreja de Cristo. Então muitos, a força do comunismo, que é contra a religião, que eles querem tirar a religião, essa ligação do homem e Deus, eles querem colocar eles como o Senhor da terra, o Senhor da solução de todos os problemas. Mas nós fazemos parte da igreja de Cristo, nós sabemos que só Jesus é uma solução dos problemas. Só Ele. Então a igreja de Cristo é poderosa. Então,
louva o Senhor por você fazer parte da igreja de Cristo. Só para enriquecer aqui a aula, os primeiros impérios que se levantou no mundo, todos eles foram derrotados diante do povo de Deus. Todos eles foram derrotados. Observe bem aqui um mistério tão grande. Aqui tem irmãos que conhecem bem esse assunto, que dominam bem esse assunto. Mas um determinado imperador famoso chamado Nabucodonosor, que dominava o mundo na sua época, irmão, ali, antes de Cristo, acho que uns 600 anos antes de Cristo, não pode memória, que dominava ali o mundo, ali, irmão, com as suas mãos de ferro. Ele era o Senhor. E ele queria ser adorado como Deus. Mas o livro de Daniel relata que um dia esse imperador terrível, ele teve um sonho. E ele ficou assustado com aquele sonho. A lição não fala sobre isso, mas vou falar rapidamente aqui. Ele ficou assustado com aquele sonho e ele viu uma enorme estátua, né? Ele viu aquela estátua que... Não vamos falar só do pé da estátua. E o pé da estátua que ele viu era ferro e barro. E ele olhando para aquela visão, ele viu que uma pedra foi lançada sem mão. Uma pedra foi lançada sem mão e bateu no pé daquela estátua. E aquela estátua caiu, e aquela pedra que derrubou a estátua, ela se tornou um monte tão grande. A pedra que derrubou a estátua se tornou um monte tão grande que encheu a terra. E Daniel, que era o profeta de Deus ali em Babilônia, que revelou a mensagem daquele sonho para Nabucodonosor, mais para frente, Daniel ele cita que nos dias daquele rei, o pé da estátua, aquela pedra que foi lançada e derrubou aquela estátua, Deus ia levantar um reino que jamais teria fim. E esse reino é o reino de Cristo. Jesus veio ao mundo quando aquele reino do pé da estátua estava reinando, o Império Romano ali, terrível. E a Bíblia diz para nós, o mistério de Deus revelado, que no dia daqueles reis, Deus ia levantar um reino que jamais teria fim. O reino de Cristo. O reino de Cristo. Então, amado, por mais que perseguiram Nero e tantos outros, perseguiram, querendo acabar com os cristãos, uma inquisição, onde matava cristão na fogueira, nada impediu. Então, hoje nós vemos no Brasil, em qualquer lugar do Brasil, você vê lá igrejas evangélicas. Você vai na floresta amazônica lá, você vê lá igrejas evangélicas. Você vê lá igreja. E lá tem um povo que adora a Deus. Aleluia. Que adora a Deus. Irmão, eles lutam, o império das trevas luta contra a igreja, mas jamais destruirá a igreja, porque a igreja é um organismo vivo. E o cabeça dela é Cristo. Amém? O cabeça da igreja é Cristo. Então aqui, a carta, a epístola de Paulo aos Efésios, ela narra que aqui na lição tem aqui o ponto central da lição. Qual que é o ponto central da lição? Está escrito assim: em Efésios, Jesus Cristo é a cabeça, a igreja, o seu corpo. Então, o livro de Efésios, o ponto central da lição de hoje e da revista, que Jesus é o cabeça e a igreja, que somos nós, fazemos parte como membro do seu corpo. Então, a igreja de Cristo jamais será vencida. Amém, irmão? Jamais será vencida. E a igreja de Cristo, ela é estabelecida sobre aquele que crê. Que é aquele que crê. Olha bem, depois nós vamos falar aqui um ponto da cidade, de Efésios, mas vamos focar na igreja de Cristo, que é o ponto central da lição. Olha bem, quando a igreja foi estabelecida em dois fatores.
No livro de São Mateus, capítulo 16, Jesus chega para os discípulos e pergunta assim, ali estão os 12 discípulos, Jesus pergunta para ele assim, quem que os homens diz que eu sou? Jesus pergunta assim, quem os homens aí diz que eu sou? Aí o discípulo, Senhor, um diz que o Senhor é Elias, outro diz que o Senhor é Jeremias, outro diz que o Senhor é um dos profetas. O povo anda dizendo aí, ó, em outras palavras. Aí Jesus pergunta para os discípulos assim, e vocês? Jesus pergunta para os 12, e vocês, quem diz que eu sou? Aí Pedro falou, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Cristo, o Messias, tu és o Messias, o ungido de Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus volta para Pedro, olha para Pedro e diz assim, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não revelaste a carne, isso aí não revelaste o Pai que está no céu. E Jesus diz que eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ali é a primeira fase que Jesus fala da igreja. Sobre esta pedra, como? Sobre esta fé, essa coisa firme. Olha, você, Pedro, você revelou que eu sou o Messias, que eu sou o ungido de Deus. Você revelou, Pedro. Eu digo que sobre esta revelação, sobre esta crença, sobre todo aquele que crê que eu sou o Senhor, que eu sou o Todo-Poderoso, que eu sou o ungido de Deus, sobre esta fé, esta crença, esta pedra, essa coisa firme, eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que coisa linda, irmão. Então nós fazemos parte da igreja. Agora a segunda fase da igreja, quando a igreja foi edificada, depois que Jesus ressuscitou, ele chama os seus discípulos ali e palestra com os seus discípulos, e os discípulos perguntam assim, os discípulos sendo judeus, israelitas, Senhor, porque os judeus esperavam o Messias para governar Israel. Os discípulos perguntam assim, ali em Atos 1, verso 9, os discípulos perguntam assim, restaurará todo esse tempo o rei de Israel? E Jesus falou, não vos pertence saber o tempo, nem a estação, mas Deus, o eterno Deus, determinou pelo seu próprio tempo. Mas a vocês é dada uma missão. Vocês vão ser minha testemunha, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus falou para os seus discípulos, vocês vão ser minha testemunha. Começando aqui em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. E Jesus disse a ele antes, Jesus disse, olha, não ausenta de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos com o poder de Deus. Então os discípulos obedientes ao Senhor ficou em Jerusalém e orando ali no templo e ali no cenáculo, aí veio o Espírito Santo do céu, desceu sobre a igreja. Então ali a igreja foi edificada, fortificada, que Jesus falou que sobre vós enviaria a promessa do meu Pai, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então a igreja precisava, antes de sair para pregar o Evangelho, ela precisava receber o poder. Ela precisava de um poder, receber um poder. Então ali os discípulos receberam aquele poder e partiram, começaram a pregar o Evangelho. A partir daquele ali, irmão, nunca a igreja de Cristo foi parada. Nunca. O Evangelho chegou a mim, chegou a você, por causa desse povo valente. Eles é valentes por natureza? Não, eles receberam uma unção de Deus para anunciar o Evangelho. Então aqui, nós lemos aqui na leitura, que quando Paulo chega em Éfeso, na cidade de Éfeso, Paulo encontra ali uns discípulos, né? Ali encontra ali alguns discípulos, que é seguidor de Cristo, e pergunta para ele assim, receberam o Espírito quando creste?
receberam essa força do céu, vocês receberam o revestimento de poder, vocês receberam, eles falaram assim, não, nós nunca ouvimos falar que haja Espírito Santo. Eles eram batizados sempre no batismo de João. Nós nunca ouvimos falar que é o Espírito Santo. Então Paulo, nós vamos ler novamente aqui que Paulo ora por eles, ele recebe o Espírito Santo. Recebe aquela força do céu. Aí a igreja jamais será vencida. Amém? Amém? Porque com a nossa força nós não venceremos. Mas vem do alto algo sobre o cristão que capacita ele, que encoraja ele, e ele é vencedor. Então a epístola, a carta escrita à igreja de Éfeso, ela encoraja e fala sobre isso, é o que nós vamos estudar esse trimestre. Então essa é a primeira lição, mas as demais lições eu convido você, eu espero que Deus faça um grande milagre, que cesse essa epidemia, para que os irmãos que estão em casa, você venha aprender da palavra de Deus, que é importante você aprender. É importante você aprender da palavra de Deus. Que você venha aprender. Então essa primeira lição é só uma introdução, mas tem algo muito maravilhoso que vai ter nesse trimestre. Então a primeira aula, ela fala sobre, só para os irmãos verem, a riqueza. A carta aos Efésios, saudação e destinatário. A segunda aula, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A segunda aula. A terceira aula é a eleição e predestinação. Muito importante. A quarta aula é iluminação espiritual do crente. A quinta aula, libertos do pecado, uma nova vida com Cristo. A sexta aula, a condição dos crentes sem Deus. Não, há condições dos gentios sem Deus. A sétima aula, Cristo e a nossa reconciliação com Deus. A oitava aula, edificada sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. São coisas muito ricas para nós aprendermos. A nona aula, o ministério da universidade, o mistério da unidade revelada. Né? A 10ª aula, a intercessão pelos Efésios. A 11ª aula, os atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. A 12ª aula, a conduta dos crentes em relação à família. A 13ª aula, a última aula, a batalha espiritual e as armas dos crentes. Então são coisas riquíssimas para que nós venhamos aprender. Amém? Tudo está registrado na carta aos Efésios. Então aqui, amado, a autoria. Então todos nós sabemos que quem foi que escreveu esta epístola? Paulo. Só que os irmãos vejam bem aqui. Naquela época lá, da igreja primitiva, os crentes serviam a Deus ali. Era um ajuntamento de povo que se ajuntava para servir a Deus e não era como hoje, hoje é tudo mastigadinho para nós. Tem a Bíblia, né? É uma Bíblia maravilhosa, com índice, Bíblia com rodapé que nos auxilia, mas naquele tempo não. Então Paulo, ele escreveu esta carta, ele escreveu uma carta, uma epístola, que é uma epístola, é uma carta pequena, né? Ele escreve uma epístola, ele escreveu e manda para a igreja de Éfeso. Quando chega lá, na igreja de Éfeso, os irmãos se reúnem na igreja e o líder da igreja, ele vai pegar aquela epístola, aquela carta e vai ler e dizer assim: olha, o nosso irmão Paulo nos escreveu isto. Tem estas recomendações que o nosso irmão Paulo escreveu para nós. É lindo isso aí, amado. Não é como hoje que você senta lá no seu sofá, você liga lá o ventilador, né? Você senta lá debaixo de uma árvore, na garagem da sua casa, e você pega a Bíblia e vai ler. Mas lá não, lá alguém falou assim: olha, o nosso irmão Paulo escreveu uma carta, vamos na igreja ver o que ele está recomendando para nós. Então são coisas ricas, né?
o Espírito Santo na vida ali do escritor escreveu coisas maravilhosas que é vivo até hoje. Os irmãos vejam bem assim que Deus estava ali na mão do escritor, colocando ali uma unção para ele escrever aquela carta, que é lida até hoje e vale até hoje. Não é só para a igreja lá do passado, vale até hoje. Então, só para os irmãos saber quem é a autoria da carta. Bem, é Paulo. Que Paulo aqui no vou ler só uma partícula aqui, diz assim: conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, a Efésios capítulo 1, verso 1, lá fala Paulo. Quem está escrevendo a carta? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Amém? Então, ele escreveu. Então, vamos aqui, ó. Assinatura apostólica. O 2 aqui. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Isso aqui é interessante. Ele se identifica como Paulo, não como Saulo. Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentil. Romanos 11, 13 fala sobre isso. Outro detalhe revelante é a reivindicação da sua autoridade apostólica como a ressalva, pela vontade de Deus. Olha aí, é pela vontade de Deus, não era pela sua vontade, era pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Então, amados, olha bem, quando você lê o Salmo 23, você vai encontrar ali um versículo que diz assim, ó: guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. É Davi falando. Guia-me, Senhor, pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Então, Davi, reconhecendo que o que prevalece é a vontade de Deus em nossas vidas. Porque se nós for fazer segundo a nossa vontade, irmão, nós vamos quebrar a cara. Mas se nós fazer segundo a vontade de Deus, nós somos vencedores. Então, Davi, no Salmo 23, os irmãos vão encontrar Davi falando assim, ó: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, em outras palavras, Davi está dizendo assim: Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Guia-me pelos caminhos da justiça, pelos caminhos certos, pelos caminhos justos, por amor do teu nome. Então, Paulo, ele relata aqui, dizendo assim, ó, quando nós lemos aqui, onde ele fala assim, outro detalhe revelante é a reivindicação da sua autoridade apostólica como a ressalva, pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus, isso é lindo. É uma epístola na prisão. Então todos os irmãos sabem que Paulo estava na prisão quando ele escreveu esta carta. Agora eu pergunto para os irmãos, por que Paulo foi preso? Por que ele estava na prisão? Ele cometeu crime? Não. Ele cometeu roubo? Não, ele roubou alguém? Não, ele tirou a vida de alguém? Não. Ele estava preso por falar o quê? A palavra de Deus. Então, quer dizer assim, sempre o nosso irmão Cláudio, ele diz assim, sobre o barro e a cera. Entre o barro e a cera. Você coloca perto do fogo, ou você coloca lá no asfalto, quente, sol. O mesmo sol que derrete a cera, ele endurece o barro. Se você coloca perto do fogo, é a mesma coisa. O mesmo calor que endurece o barro, ele derrete a cera. Então existe pessoa que ele ouvir a palavra de Deus, ele enfurece, ele não aceita. Ele não aceita a palavra de Deus. E outros não, outros ouvem a palavra de Deus, ele derrete o seu coração. Ele aceita. É quem que os irmãos é? Cera ou barro? Cera. Amém, irmão? Então, qual o motivo que não vai dar para nós falar aqui por causa do tempo? Mas qual que é o motivo que Paulo foi preso? Por falar a palavra de Deus. Quando os irmãos pegar a sua Bíblia lá na sua casa, senta naquela cadeira macia, você abre lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18 e o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, aí fala da chegada de Paulo à cidade de Éfeso. Fala o que Paulo,
totalmente diferente. Só vocês vão entender assim, quando aqui a carta de Éfeso, a epístola de Éfeso, que Paulo escreve aos Efésios, que é os crentes da cidade de Éfeso, ali Paulo dá uma recomendação para ele, o que Deus a respeito da unidade da fé, a unidade do Espírito, tudo que nós iremos estudar, esse primeiro, sobre as armaduras de Deus, o aconselhamento maravilhoso. Mas quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai mostrar as dificuldades que Paulo encontrou na cidade de Éfeso. O capítulo 18, o capítulo 19, e se não me foge da memória, o capítulo 20, quando fala assim, Paulo e os anciãos de Efésio. Os irmãos vão encontrar ali, amado, os irmãos vão encontrar as dificuldades ali. Então Paulo foi preso por quê? Por falar a palavra de Deus. Então, a palavra que Paulo falava amolecia o coração de um, que é cera, e endurecia o coração de outros. E esses que tinham o coração endurecido, eles perseguiam Paulo a ponto de pegar e pôr ele na prisão. Olha, só para vocês observar assim, nós sabemos que no meio do Evangelho, no meio do povo evangélico, no Brasil tem muitos, no mundo tem muitos evangélicos, muito. O público evangélico é grande. Então existe pessoa que se infiltra no meio do evangelho para aproveitar, o malandro, você não entendeu, ganhar dinheiro, você não sabe o que acontece isso, porque Jesus falou, o próprio Paulo falou, que ele temia, após a sua partida, que ia entrar no rebanho lobos devoradores, que não ia perdoar o rebanho. Então isso, irmão, aconteceu e acontece até hoje. Então eu pergunto para o irmão assim, não os pseudo-cristãos, mas os cristãos verdadeiros, aqueles que honram a Deus com o coração, com a sua vida, com o seu testemunho, irmão, lá no trabalho, ele é fiel, ele é obediente, ele obedece o chefe, tudo, ele é fiel, ele paga as suas contas, ele não é caroteiro, aquele crente fiel. Que mal faz esse crente fiel para a sociedade? Qual é o mal que ele faz? Nenhum mal ele faz para a sociedade. Ele só faz o bem. Ele encontra uma pessoa na rua que vende droga, que usuário de droga, o cristão verdadeiro, ele chega àquela pessoa e quer resgatar ele, tirar ele daquela vida. O cristão vai dizer para ele assim, olha, Deus pode mudar a sua vida. Então, que mal que um cristão faz para a sociedade? Nenhum. Agora, existe o outro lado da moeda, que o mercado evangélico é grande, então entra aproveitadores no meio. Mas não quer dizer que todo cristão é mau caráter. Não. O verdadeiro cristão é bom caráter. Então, por que Paulo foi preso? Por falar a verdade. Então nós vemos aqui, quando você lê no livro de Atos dos Apóstolos, que Paulo chega à cidade de Éfeso, aqui deixa eu ler aqui para os irmãos, né? A data, vamos pular essa parte aqui para nós chegar aqui, porque por causa do tempo chega algo aqui interessante aqui, ó. O parágrafo 2 fala assim, a cidade de Éfeso, ó. A cidade de Éfeso foi fundada 1500 anos antes de Cristo, olha, tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Então, quer dizer, hoje tem o país lá da Turquia, a cidade de Éfeso era lá. E naquela época, irmão, não era a Turquia que chamava a Ásia Menor e a região da Galáxia, né? Quando tem uma carta que Paulo escreve aos Gálatas, é essa mesma região. Perfeito? Então vamos lá. Era uma cidade litorânea cujo porto desagava no mar Ageu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, olha, irmão, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerado uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes, ó, bem maior que São Carlos, Araraquara, né? Ó, tinha maior anfiteatro do mundo na época, né, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dele ficava o estádio com a pista de corrida e uma arena onde
ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homem e animais. Olha que coisa terrível, uma coisa maligna. Se colocasse um leão e o urso brigar, é até interessante você ver uma briga de touro lá, né? Mas agora colocar homem lutar com um animal é terrível. Um homem lutar com um tigre, um homem lutar com um leão, um homem lutar com um touro selvagem. Terrível, né, irmão? Ó, agora presta atenção aqui, a religiosidade de Efésios. Ó. A cidade abrigava o templo de Artemis, Diana, a deusa da fertilidade, olha aí. Construído em mármore. E a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendida no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Então você vai ler isso aqui no livro de Atos. Você não vai encontrar isso aqui no livro de Efésios. No livro de Efésios você vai encontrar uma recomendação que Paulo dá como os irmãos deviam agir, quem era Deus, quem era Jesus, que nós vamos estudar nas próximas lições. Mas no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18 e o capítulo 19, como eu já disse, no livro de Atos dos Apóstolos, os irmãos vão ver que a cidade era uma cidade idólatra. Existia muita gente que ganhava dinheiro, irmão, ali, vendendo a imagem da Diana, a deusa lá, da fertilidade. Então, quando Paulo chega ali, pregando o Evangelho de Cristo, então nós vemos ali que os irmãos lê Atos dos Apóstolos, capítulo 19, 18, 19, os irmãos veem que o povo fica alarmado como Paulo ele falava contra a idolatria, dizendo que aquilo ali não era Deus. Então os irmãos vão ver que lá no livro de Atos dos Apóstolos fala que o povo ali, aqueles homens que ganhavam lucro, ficou tão revoltado, amado, tão revoltado, dizendo assim, esse homem aí, com essa doutrina, com o que ele está falando aí, ele vai acabar com o nosso comércio. Ele estava expondo a palavra de Deus, aquilo que Jesus disse. Então os irmãos observem bem assim, o porquê que hoje, muitas vezes, o cristão é tão odiado? Por que as pessoas que são intelectuais, nem todos, irmão, as pessoas que são intelectuais, aquelas pessoas que se julgam ser grande, que é acima da média, por que eles odeiam tanto o Evangelho? Por que eles odeiam? A mesma coisa no caso do Paulo ali. Eles odeiam tanto o Evangelho, eles não querem saber que o Evangelho faz o bem. O Evangelho não vai andar armado na rua. O Evangelho não vai trocar tiro com a polícia. O Evangelho não vai. Se tiver alguém que faz, ele é um pseudo Evangelho, não é Evangelho. Ele está ali no meio do Evangelho com outras finalidades, um engodo. Sendo que o próprio Jesus diz lá em São Mateus 24, a primeira coisa quando os discípulos perguntam para Jesus assim, Senhor, o que vai acontecer no fim do mundo? Quais os sinais? Em outras palavras, os discípulos falavam assim, Senhor, diga para nós aqui, só para nós em particular, o que vai acontecer? Dá uma dica para nós. A primeira coisa que Jesus diz assim, acautelai-vos para que ninguém vos engana. A primeira coisa que Jesus falou, acautelai para que ninguém vos engane. Então Jesus estava profetizando que havia um engano. Paulo também fala, eu temo que depois da minha partida vai aparecer lobos devoradores que não perdoarão o rebanho. Então existem pessoas que ele olha o povo evangélico, que é muito grande, as igrejas, na nossa igreja é uma igreja pequena, mas tem igreja que tem 2.000 membros, 3.000 membros, igrejas, né, enorme, amado. Então a pessoa coloca o olho assim e fala assim, eu vou ganhar dinheiro em cima disso aí. Então essas pessoas trazem escândalo para o Evangelho. Mas existem os verdadeiros cristãos. Existem os verdadeiros cristãos. Então Paulo era um verdadeiro cristão. Então ele era odiado. Os moradores lá de Éfeso falaram, não, esse homem vai acabar com o nosso comércio.
Então o povo ficava lá armado como ele, né? Mas por que ele estava falando o que a palavra de Deus diz, amado? Então, os irmãos, vejam bem, nos dias de hoje não é diferente. Por que o cristão é odiado? Porque surge no mundo algo que se chama assim cultural. Tudo é cultural. Então é cultura, é isso, é aquilo, então dizer assim, teve aí no carnaval aí que eu não sei se foi esse carnaval ou o carnaval passado, que tinha lá o diabo arrastando Jesus. Nunca, irmão. Nunca acontece isso na realidade. Aí os cristãos falam, pô, pai, isso aí está errado. A Bíblia não diz isso aí, mas os que é cultural falam, não, mas isso aí é cultura. Mas isso aí está influenciando nas pessoas que Jesus não é nada. Não teve lá aquele filme lá, o Portas do Fundo, como os cristãos não gostou. Então os que é cultural falam, não, os cristãos são ignorantes, aquilo lá é só um filme. Não é só um filme, aquilo ali são coisas que não é real. Né? Não é real. Então os cristãos que posicionam, eles são considerados como errados. Então, até hoje, os cristãos sinceros é odiado. Os cristãos sinceros é odiado. Por quê? Porque os cristãos sinceros, esse livro aqui, ó, é a constituição dele. Então, para mim, esse livro aqui é a constituição. Aqui tem a palavra de Deus. Então, esse é o nosso. Então, por isso o cristão se posiciona. Não, isso aí está errado. A Bíblia não diz assim. Então aí existe aquele, graças a Deus que existem pastores, que é valente, ele fala abertamente que não concorda, ele se posiciona, ele tem voz, digamos assim, na mídia, ele se posiciona, não é assim, e aí os cristãos vão sendo odiados. Então, leia lá Atos dos Apóstolos, capítulo 19, para os irmãos verem assim, como o povo ali, irmão, ó, quer levar Paulo a prisão por causa disso. Então Paulo, quando ele escreve essa epístola, ele estava na prisão. Ele escreve essa epístola para a igreja de Éfeso. Ele estava na prisão. Aí surge a pergunta, qual foi o crime que Paulo cometeu por ser preso? Pregar a palavra de Deus? Expor a palavra de Deus? Não. Então, quantas pessoas não desprezam a Bíblia, que é a palavra de Deus? Quantas pessoas não desprezam? Por quê? Porque a Bíblia, ela tem um ensinamento que ela vai contra o que muita gente crê, o que muita gente faz, ela vai contra. Então, ela começa a ser rejeitada. E entra aquele... nos dias atuais, nós chamamos isso é cultura, digamos assim, é complicado, mas o cristão, ele prevalece, amém? Então vamos aqui, vamos ler mais uma partida. A igreja de Efésio. Paulo evangelizou a cidade e aos seus arredores durante 3 anos. Atos capítulo 20 fala sobre isso, que Paulo ali evangelizou a cidade durante 3 anos. Mais uma vez, só para os irmãos entenderem. Quando essa epístola aos Efésios que nós estamos estudando, Paulo estava na prisão e manda uma carta para a igreja de Éfeso. Mas ele evangelizou aquela cidade antes. Quem fundou aquela cidade? Paulo fundou aquela cidade. Ele fundou a igreja, aliás, naquela cidade. Paulo fundou a igreja naquela cidade. E agora Paulo, preso, ele manda uma carta aos crentes de Éfeso, a qual nós estamos estudando esse trimestre. Mas o livro de Atos dos Apóstolos fala quanto tempo Paulo passou lá evangelizando, as lutas, as perseguições que Paulo teve, está tudo registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Entenda isso. Então vamos lá aqui. Quando chegou a Efésio, o apóstolo encontrou 12 discípulos, quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo com o Espírito Santo. Atos 19, 5 a 7. Em seguida evangelizou os judeus na sinagoga por espaço de 3 meses. E com alguns judeus resistiram,
aquilo que o nosso irmão sempre fala, né? Tem uma colocação dizendo assim: você pega o barro, coloca perto do fogo e pega a cera e coloca perto do fogo. O calor que vai endurecer um derrete o outro. Então aqui quando Paulo pregava na sinagoga, que está registrado aqui em Atos 19, durante 3 meses Paulo pregava na sinagoga, e é interessante, veja bem aqui, vamos aqui imaginar aqui. Quando Paulo chegava na sinagoga, tem uma passagem do livro de Atos dos Apóstolos que fala que Paulo chegou na sinagoga, ele sentou lá e ficou ouvindo o discurso. Então ali o rabino da sinagoga, ele deu o seu discurso. E no final, o rabino abre uma brecha, dizendo assim: olha, se alguém de vós aí tem uma palavra de conforto para falar para o povo, fala. Ele abre uma oportunidade. E Paulo, mais que depressa, se levantou e veio. E Paulo não faz uma pregação tão linda. Ele diz assim que aquilo chamou a atenção do povo, que no outro fim da outra semana, o povo estava tudo lá para ouvir Paulo. E Paulo começava a falar desde lá de Gênesis, ia trazendo a história lá de Abraão, o povo, os profetas, até chegar a Cristo. Então ali fala que muitos judeus, eles creram no que Paulo falava. Eles creram lá no livro de Atos 19, 20, 19, 18, 19 e 20, os irmãos vão ver lá, que fala que muitos judeus creram que Jesus era o Messias, mas muitos endureceram o coração. Muitos judeus endureceram o coração. Então, veja, a cera e o barro. Um endureceu o coração, o outro não. E da mesma forma como Paulo, lá na cidade de Éfeso, ele pregava contra a idolatria, irmão, olha, o comércio da cidade, a maior fonte de lucro da cidade é que o povo ia lá adorar a deusa Diana, a deusa da fertilidade. Então chegava o povo lá para adorar. Então lá o povo já levava aqueles líquidos, né? E levava e dava muito lucro. E chega Paulo e prega contra aquilo. Aí o povo ficou alarmado. Então ali muitos se converteram. Muitos corações se derreteram. E outros endureceu e meteram Paulo na prisão. Amém? Por que a verdade dói? Por que a verdade machuca? Por que a verdade, muitas vezes, naquele que são barro, que endurece o coração, por que a verdade arrebenta ele? Por que arrebenta ele? Até Jesus, amado. Até Jesus. Quando Jesus diz assim: conhecereis a verdade nos libertará. 8 João 32. Se os irmãos lerem ali Evangelho segundo São João, capítulo 8, o capítulo inteiro, 8, ali que debate Jesus tem com os fariseus, Jesus falava a verdade. Jesus expunha a verdade para ele e eles não, eles criam algo ali, um coração duro, mas Jesus falava a verdade para eles. Eles não queriam saber. E Jesus expunha para eles a verdade. E chegou a ponto de Jesus dizer para ele: olha, vocês têm por pai o diabo, hein? Lá em Evangelho segundo São João, capítulo 8. Não, nós temos Abraão como pai. Jesus: olha, se Abraão fosse o vosso pai, vocês iam crer em mim, hein? Vocês iam crer em mim. Não, mas... Então, olha bem, vocês têm o diabo por pai. E quer satisfazer a vontade do seu pai, que é o coração duro. Então, eles não quiseram ouvir a verdade. E os irmãos observem bem. Evangelho segundo São João, capítulo 19. Quando ali o judeu, o povo, não quiseram ouvir a palavra de Cristo, com o coração duro. Como ali os dois os comandantes, Anas e Caifás, que eram os sacerdotes, somos sacerdotes da época, com o coração duro, mano. Se os irmãos lerem o livro de Atos dos Apóstolos, o irmão vai ver ali que fala assim, que muitos sacerdotes adoraram a fé, receberam Jesus como Salvador, receberam Jesus como Messias, mas esses dois não, esses dois tinham o coração duro. Irmão Nicodemo, José de Arimateia, que fazia parte ali do Sinédrio ali de Israel,
o coração deles se derreteram diante de Jesus para ouvir a verdade. Mas outros não, outros o coração duro. Então ali leva Jesus até Pilatos para ser julgado. E Pilatos, irmão, na sua inocência, não entendia nada da lei judaica. Lá, capítulo 19, lá Pilatos fala assim: olha, a tua nação te condena, diga para mim o que você fizeste. Pilatos fala assim: sou eu judeu? Eu não sou judeu, a tua nação te condena, diga para mim o que você fizeste. E Jesus fala assim: aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Maior pecado tem. Aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. E ali Pilatos, querendo achar culpa em Jesus, mas qual o crime que você cometeu? Aí Pilatos fala assim: o povo está dizendo que você está dizendo que é o rei. E o rei é César, hein? O rei é César. Aí Pilatos pergunta assim: você é o rei? E Jesus fala assim: você disse isso de si mesmo ou outro disse isso para você? Não, você é o rei. Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, o meu servo, ele ia lutar por ele. Mas meu reino não é daqui. Aí Pilatos fala: mas não, rei, olha, eu para isso nasci, e para isso veio o mundo, para dar testemunho da verdade. Olha o que Jesus fala: eu vim para dar testemunho da verdade. Pilatos para e fala assim: mas o que é a verdade? Lê lá, Atos Apóstolos. Não, João, capítulo 19. Pilatos pergunta: o que é a verdade? Irmãos, se Pilatos ali para, diante de Jesus, fala assim, quando Jesus fala: eu vim para dar testemunho da verdade, Pilatos só pergunta assim: o que é a verdade? Mas se Pilatos fala assim: moço, eu sou aqui o representante do imperador de Roma, eu vou sentar aqui, diga para mim o que é a verdade. Jesus ia falar para ele o que é a verdade. Mas Pilatos não parou para ouvir o que é a verdade. Então analise bem. Então Jesus também ele foi condenado por falar a verdade. Os discípulos de Jesus foram condenados por falar a verdade. A igreja de Cristo hoje ela é odiada no mundo por falar a verdade. Por falar a verdade. É odiada no mundo por falar a verdade. Amém, irmãos? Então, a epístola de Paulo, Paulo escrevendo da prisão, essa epístola. Por que ele foi preso? Por falar a verdade. Amém, amado? Então, que Deus possa abençoar os irmãos. Tem muita coisa aqui nessa lição. O propósito, vamos ler aqui o parágrafo 3, aqui, rapidinho aqui, o parágrafo 3, diz assim: o propósito da mensagem, aqui, aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como as outras de Paulo. Porém, nos conteúdos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões que, por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticava religiões de mistério e magia, mas que agora se reunia com os santos de Efésio. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Então, isso aqui, quando você lê aqui Efésios capítulo 1, versos 20 a 22, você vê Paulo dizendo assim: olha, Jesus está no controle do universo. Então, entende bem como é interessante, como é importante, falta 10 minutos, mamãe, como é importante você participar de uma escola dominical. Também o que é mais importante é você não ler só a revista aqui na escola dominical, mas você ler em casa. Você procurar saber, olha que coisa importante aqui. Que coisa importante que a lição nos mostra. Que, na verdade, quando Paulo escreve essa epístola à igreja de Éfeso,
O irmão não vê que na igreja de Éfeso tinha problema como tinha na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de problema. Você lê a carta aos Coríntios, né? A epístola de Paulo aos Coríntios, principalmente aos 1 Coríntios, você vê que é uma igreja cheia de problemas. Mas a igreja de Éfeso não tinha problema na igreja de Éfeso. O que Paulo escreve aqui nessa epístola, tratada aqui no primeiro capítulo, é que os novos convertidos que chegavam na igreja, eles vinham de uma religião mística, né? O misticismo e tantas coisas, não vamos falar sobre isso, mas tantas coisas. Mas Paulo queria dizer para ele que Jesus era o Senhor do universo. Que Jesus era o Senhor do universo. Que Ele é acima de todos. Está certo, não? Então, nos dias de hoje, existem conceitos, que nós vamos falar desse conceito, mas existem conceitos que as pessoas dizem assim, que Jesus não é divino, Jesus não tem nenhuma divindade, simplesmente ele é um homem, que foi um profeta, então eles colocam Jesus como na mesma igualdade de Jesus com Maomé, com Buda, né? Eles colocam Jesus nesse mesmo tamanho, não, mas Jesus não. Jesus é acima de todos os homens. Jesus é acima de todos, né? Acima de todos. Então Paulo, ele fala isso aos Efésios, aos irmãos de Efésios, que Jesus é acima de todos, né? Também é possível perceber, também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeira, mas uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. O capítulo 2 de Efésios, versículo 1 a 10. Destaca-se ainda uma preocupação com a autoridade e a paz entre judeu e gentil, entre judeu e gentil cristão. Enfatizava pelo plano universal da redenção para ambos. Sobre essa premissa, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era o atender às múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. Amém. Então isso aqui é muito maravilhoso. Então, deu para os irmãos entender uma base sobre o início da primeira aula desse trimestre. Então, nas próximas aulas, eu convido os irmãos e eu espero, como já disse aqui, eu espero que nas próximas aulas já há uma liberdade das igrejas abertas para que todos os irmãos venham participar. Mas se estiver ainda, irmão, com essa quarentena, esse castigo para a igreja, você assiste em casa. Mas você que tem a revista, leia conosco. Amém? Estuda conosco. Então, que Deus abençoe. Vamos daqui fazer uma oração, encerrando. Aí depois vem as perguntas. À noite tem o culto. E à noite montamos aqui mais uma vez para fazer uma live. Certo? Os irmãos, assistem nós em casa. O culto de ontem, eu cheguei em casa, eu achei maravilhoso. E quando eu estava na live de ontem, aliás, eu cheguei em casa, estava vendo as pessoas que compartilhou. Então eu achei interessante, muitas pessoas alegres, compartilhando, olha, eu agradeço, que bênção, eu me alegrei. Então é muito maravilhoso. Então, se reúne você na sua casa e nos assista de novo com essa live. Tenho certeza que Deus vai edificar vocês nesta noite. Que Deus abençoe. Então eu quero fazer uma oração aqui pela tua vida. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, teu filho amado, eu quero agradecer ao Senhor pelo dia de hoje. As palavras, meu Deus, que foi dita aqui, Senhor, nesta primeira aula da escola, meu Deus. Se algum irmão aí na sua casa não entendeu, eu levanto as minhas mãos ao céu e peço
a presença do Teu Espírito Santo sobre a vida dele, para que ele possa compreender-se, ele possa se dedicar em ler e estudar a Tua Palavra, porque a Tua Palavra é vida. Abençoa de uma forma tão gloriosa. Assim eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Nos assista esta noite, novamente. Aqui estaremos dando uma palavra de Deus para a sua vida, para edificar a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e obrigado por nos assistir. Amém?